Hoje em dia há diversas possibilidades de medicamentos que melhoram diversos sintomas, desde que a pessoa mantenha o tratamento aí de uma forma adequada. É muito importante entender que a esquizofrenia é uma doença, assim como qualquer outra. Quando nós estamos falando de doença, não é culpa da pessoa apresentar os sintomas. A esquizofrenia é uma doença em que a pessoa apresenta vários sintomas. Não dá pra gente falar que todas as pessoas que têm esquizofrenia apresentam os mesmos sintomas, porque são vários. Cada um pode apresentar de uma forma diferente. Vai variar aí entre o que a gente chama de sintomas positivos e sintomas negativos. Dentre os sintomas positivos, as pessoas podem apresentar ali, por exemplo, alucinações auditivas, que são aquelas vozes que outras pessoas não costumam escutar dentro daquele ambiente. Além disso, essas vozes elas têm características diferentes, podem conversar umas com as outras e podem ser muito angustiante. É um sofrimento muito intenso para quem está escutando. E por isso é muito importante entender e respeitar aquele paciente, aquela pessoa que está escutando essas vozes, procurando assim um tratamento. Além dessas vozes, às vezes, pode acontecer de apresentar muitos delírios. São interpretações tão diferentes da realidade que às vezes a pessoa pode ficar com muito medo de algo acontecer que ninguém ali está presenciando. Tem uma certeza de que alguém está o perseguindo. Os delírios persecutórios é um dos sintomas da esquizofrenia. E também tem os sintomas negativos. O que são esses sintomas negativos? A pessoa tende a ficar mais lentificada, isolada, tem uma dificuldade ali de iniciativa, de começar determinadas atitudes e manter determinadas atitudes. As pessoas que estão ao lado podem confundir como preguiça, ou como da personalidade da pessoa e muitas vezes é da própria doença. É muito importante desmistificar, entender que é uma doença, entender que é muito importante o tratamento médico, psiquiátrico e um tratamento também com um psicólogo para manter uma boa qualidade de vida. E também a importância da desmistificação quanto a essa doença, entender, gente, que quando nós falamos em pessoas com esquizofrenia, nós não estamos falando aqui de pessoas perigosas. As pessoas têm esse preconceito, esse estigma relacionado a isso que não devemos ter em hipótese alguma. Normalmente as pessoas apresentam vários sintomas e é muito angustiante para elas, que sofrem bastante. E o mais importante disso é o tratamento. Hoje em dia há diversas possibilidades de medicamentos que melhoram diversos sintomas, desde que a pessoa mantenha o tratamento aí de uma forma adequada. De fato, ouvir vozes pode ser um dos sintomas, mas não é simplesmente ouvir vozes, né? Porque pode acontecer de uma vez ou outra, qualquer pessoa que não tem esquizofrenia também escutar ou ter a sensação de escutar as vozes. Normalmente as pessoas que apresentam a doença, elas escutam as vozes de uma maneira diferente, muitas vezes conversando entre elas, às vezes falando coisas para que o paciente faça alguma atitude indesejada, sabe, em algumas situações. E em relação aos outros sintomas da esquizofrenia, a pessoa pode apresentar um isolamento social de forma importante, uma baixa interatividade social, ficando mais isolada, mais quieta, sem vontade de sair. Muitos confundem com sintomas da depressão. E ao se perguntar se a pessoa está triste, às vezes a pessoa fala, não estou triste, estou tranquilo. Mas ela não consegue sair de casa, não consegue ter a proatividade, às vezes, de sair do quarto e fazer uma determinada atividade. Fica mais quietinha na dela. Esse aí é um dos sintomas muito característicos da esquizofrenia, que é importante identificar, acompanhar e buscar um tratamento adequado junto ao profissional médico. Outros sintomas relacionados à esquizofrenia são os delírios, por exemplo. Tem pessoas que apresentam tanta certeza que estão sendo, por exemplo, perseguidas,
que elas têm tanto medo de que algo ruim vai acontecer ou que alguém vai fazer algo contra elas, que elas ficam isoladas, quietas, mas não porque elas estão tristes ou desanimadas e não querem sair, mas por medo de sair. Muitas têm certeza de que algo vai acontecer com elas, porque alguém está vigiando, por exemplo. Então é muito importante entender isso aí, sem menosprezar, com muito cuidado, com muito carinho, com muita empatia, porque a partir do momento que você diferencia aquele paciente ali que está com uma tristeza e por isso ele não quer sair devido ao desânimo, ou esse paciente está com muito medo de que alguma coisa vai acontecer contra ele ou alguém está o perseguindo. São questões completamente diferentes e nos ajudam muito no diagnóstico. E aí é muito importante você começar a entender se conhece alguém, se às vezes a pessoa pode estar com muito medo, só que ela não fala para ninguém. E é importante entender isso, entender o que está acontecendo e procurar um profissional, porque quem mais sofre é o paciente. Já existem aí diversos estudos demonstrando que diversas drogas podem aumentar a chance de várias pessoas desenvolverem a esquizofrenia, né? Na verdade é como se fosse um gatilho. Às vezes pode acontecer, por exemplo, se a pessoa não apresentar o uso de drogas, ela não expressa aquele gene que está relacionado à esquizofrenia. Mas com o uso das drogas, a pessoa aumenta, na verdade, o risco dela desenvolver a doença se ela já tem uma predisposição genética à esquizofrenia. E isso é muito comum, tá, gente? E te falo de experiência minha aqui no dia a dia e também de estudos. A maconha aumenta bastante a chance da pessoa desenvolver sintomas relacionados à esquizofrenia. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque muitos dizem que a maconha é uma droga tranquila, benéfica, que não traz mal algum, mas tome-se muito cuidado. A maconha ela pode potencializar os sintomas da própria esquizofrenia e a pessoa apresentar pioras daquela angústia, daquela sensação de medo que ela apresenta. Devido ao uso da maconha, a pessoa pode piorar os sintomas que já apresentava antes ou iniciar aqueles sintomas que não apresentava. Claro que podem. E é fundamental que convivem em sociedade, porque somos seres humanos e é importantíssimo que tenhamos essa relação com qualquer tipo de paciente, com qualquer tipo de doença. E não é porque a pessoa tenha depressão, bipolaridade, esquizofrenia ou qualquer outra doença que não possa conviver em sociedade. Nós temos que acabar com esse preconceito, diminuir cada vez mais esse estigma que existe na nossa sociedade e principalmente ter respeito, carinho e empatia com todos os pacientes que necessitam de cuidados psiquiátricos, de cuidados mentais. Porque nós, como seres humanos, também somos suscetíveis a qualquer tipo de doença psiquiátrica, qualquer tipo de doença neurológica, porque nós somos comandados pelo nosso cérebro. E ter respeito e carinho e ter muita empatia com esses pacientes é mais que um dever, é nossa consciência humana de que queremos o bem para todos. Tá gostando desse vídeo? Se inscreva no canal, ative o sininho e dê o like. Esse é um assunto muito importante e que devemos ter muito compreensão e respeito sobre o tratamento. O tratamento ele existe medicamentoso associado com tratamento não medicamentoso, que envolve aí a terapia, que é fundamental, com a psicologia também. O tratamento medicamentoso, ele evoluiu muito nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, gente, o primeiro medicamento da psiquiatria foi em 1952. Isso, nós estamos em 2021. Na verdade, isso aí vai completar agora 70 anos do primeiro medicamento. Então, para você ver que é algo muito recente. O tipo de tratamento medicamentoso em que é prescrito para determinadas doenças da psiquiatria. E na esquizofrenia não é diferente. Apesar de ser tão recente, já existem várias opções de medicamento e que cada vez tem menos efeitos colaterais. Infelizmente, existem muitos estigmas e preconceitos contra os remédios. Acha que vai dormir demais ou porque acha que pode dar efeitos colaterais
mais graves ou importantes e aí evitam tomar os remédios. Mas, por isso, a importância de ter um acompanhamento sistemático, periódico com seu médico e ali avaliar os remédios possíveis para o seu caso. Porque existem várias opções de remédio em que muitos deles estão com um número reduzido de efeitos colaterais e também depende muito de cada sintoma, porque às vezes um remédio melhora alguns sintomas e não melhora outro, e já às vezes pode dar um determinado efeito colateral. Por exemplo, tem algum remédio que aumenta o peso, tem outro remédio que diminui o peso, então tem que observar e contrabalancear isso aí para cada paciente, e isso tem que ser feito através de um acompanhamento frequente com seu médico, um acompanhamento regular. Infelizmente, muitos não têm esse acompanhamento, esquecem de tomar o remédio certinho e isso é um prejuízo para o próprio tratamento. Então, não deixe de acompanhar, procure um médico especialista no assunto, um psiquiatra, para solucionar as suas dúvidas e assim fazer o tratamento correto, seja seu, seja um familiar.